o pastor Kleber, Senhor. Vem tirar dele todo o cansaço, Pai amado, da viagem, Senhor Deus, e que ele possa ser instrumento vivo nas tuas mãos, que ele possa transmitir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já planejou para que nós pudéssemos receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, a paz do Senhor para todos, né? Peço perdão pelo horário, mas na verdade nós estávamos em Sertãozinho, como os amados sabem, a gente tem uma extensão do seminário lá, e viajamos ontem, né, tivemos que levar um casal que ia ministrar no aniversário da rede de casais de Sertãozinho, e hoje eu dei aula para uma turma e eles deram aula para uma outra turma. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Iremos ler a partir do versículo 1. E aí, perdão o horário, mas chegamos. Daqui a alguns anos, isso não será mais possível, né, irmão? Porque não teremos mais idade para isso, né? Mas enquanto der, a gente vai sentados mesmo, amados, viu? Pode sentar. Capítulo 4, versículo 1 em diante, de Mateus. Esse mesmo texto, o Marcos também faz descrição, só que com bem menos detalhes, mas Lucas faz também com detalhes igual ao Mateus, e também no mesmo capítulo. A Bíblia diz o seguinte: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que te tomem e te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. É assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que em algum momento na caminhada cristã, na vida de vocês não tenham ouvido alguém falar desse texto simples, fácil, mas de muita importância para o nosso coração. Todos nós sabemos que quem escreveu esse livro foi Mateus. E a história diz, pelo menos a história diz, ele não está dentro. A gente sabe que Jesus tinha 12 discípulos, depois chamado apóstolos. E Mateus, ele não está dentro daquele ciclo que os estudiosos dizem que era o ciclo mais íntimo. Ele está entre aquele ciclo que é descrito como um dos mais trabalhadores, mas não está dentro do ciclo que é conhecido como o ciclo mais íntimo. Era Pedro, João e Tiago. Ele está dentro do círculo que é considerado dentre os mais trabalhadores. E a história diz que Mateus também é considerado, dentre os 12, um dos homens mais inteligentes e muito mais bem preparados do que todos os outros. E a história chega a dizer, irmãos, que alguns estudiosos chegam a dizer que o Mateus tinha um conhecimento de taquigrafia. É uma técnica que
capacita a pessoa a escrever na mesma velocidade com que o outro fala, devido ao registro de grandes sermões a respeito que Jesus pregou. É isso que se acredita. E todos nós sabemos, nesse mesmo livro, no capítulo 9, que Mateus foi chamado por Jesus. E o texto vai dizer que Jesus chega para Mateus e o chama. E ali não é algo que às vezes nós confundimos como se fosse um convite. Não, ali é como se fosse uma intimação, uma ordem. Segue-me. E quando Deus chamou a Mateus, quando o Senhor chamou a Mateus, Mateus estava trabalhando, estava na coletoria. Mateus era funcionário romano e logo por ser judeu e funcionário romano, era considerado pelos judeus como um traidor, por ser cobrador de impostos. E a história diz isso, a Bíblia confirma isso, tanto que quando alguns grupos vão ter com João Batista, lá no deserto da Judéia, alguns grupos, e um dos grupos era justamente o grupo dos publicanos, dos cobradores de impostos. Quando eles chegam para João Batista, eles disseram assim: olha, a gente quer se batizar, nós queremos também descer as águas. O que a gente deve fazer para poder também descer as águas, para também ser batizado? E aí João Batista, com toda a sua sinceridade, como homem de Deus, João Batista chega para aqueles cobradores de impostos e diz assim: não cobrem além daquilo que já foi estipulado. Porque João Batista sabia do mau costume, da insensibilidade, da infidelidade daqueles homens. Porque eles não só roubavam o povo, eles roubavam também ao Império Romano. Porque além de roubar o povo, eles prestavam um relatório, não negativo, mas um relatório falso ao Império Romano. Porque eles cobravam uma quantia X, e daquela quantia X era do Império Romano, e X pertencia a ele. Eles roubavam, eles ficavam para si. Então todo cobrador de imposto era considerado como um ladrão, como pessoas desonestas. Logo, eram mal vistas pela sociedade. Eles eram mal vistos pela aquele povo, por aquele grupo. E assim Mateus era mal visto por seus irmãos, pelos judeus, por aquela cidade, por aquele povo, por aquela comunidade. Todo ele. A Bíblia chega a dizer que um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Provavelmente parte de sua riqueza, ou talvez toda a sua riqueza, fosse fruto da desonestidade, do roubo, fosse fruto daquilo que ele tirava das pessoas e ficava para si, pagava o Império Romano, mas ficava para si. Mas é esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que o Senhor chamou para estar com ele. É esse tipo de pessoa que Jesus vocacionou, que Jesus chamou para estar ali com ele, para ser acompanhado por ele, para ser discipulado por ele, para ser ensinado por ele, para ser repreendido por ele. É esse tipo de gente. E aí, quando o Senhor passa por aquela coletoria e chama Mateus, ordena Mateus a segui-lo, Mateus o segue. A Bíblia diz que ele deixa a coletoria, ele deixa seu trabalho, ele deixa os seus afazeres, e ele entende que o Senhor estava chamando, ele passa agora a seguir a Jesus. É esse homem que vai escrever esse evangelho, é esse homem que vai relatar este episódio, que todos nós sabemos como a tentação de Jesus. E algumas observações eu quero fazer no texto. Uma delas é o seguinte: Jesus vai até o deserto, ele vai por direção de Deus. Porque o texto diz, irmãos, que quem levou Jesus até o deserto não foi o diabo, não foi Satanás, não foi o inferno, não foi um espírito maligno, não foi um espírito imundo. Quem conduziu Jesus até o deserto foi o Espírito Santo de Deus. E é interessante, irmãos, que isso traz uma lição para a nossa vida. Que lição é trazido para a nossa vida? É que às vezes Deus nos conduz, nos leva
nos direciona, nos norteia para lugares que, se por conta própria, nós não iríamos. Eu não iria, mas às vezes Deus nos conduz. Às vezes Deus nos leva, Deus nos mostra, Deus nos revela. E diz assim, olha, é aqui que eu quero te usar. É aqui que eu quero que o meu nome seja glorificado. É aqui que eu quero que o meu nome seja exaltado. É aqui que eu quero salvar pessoas. É aqui que eu quero curar. É aqui que eu quero fazer a minha vontade. É aqui e é através de você. Às vezes, Deus faz isso. E eu poderia citar um exemplo na Bíblia, Filipe. Filipe está na igreja de Samaria. A igreja de Samaria está bem, está indo de vento em polpa. Pessoas curadas, pessoas libertas. O bruxo da cidade havia se convertido. E de repente, o Senhor fala com Filipe. Filipe, deixa essa igreja grandiosa. Eu sei que a igreja está conhecida. A igreja é famosa. Até o bruxo, aquele homem que as pessoas pediam orientação espiritual, ele se converteu, eu sei disso. Porém, eu quero te usar em outro lugar. Aonde, Senhor? Vá para um lugar deserto. Irmãos, eu olho para a Bíblia e vejo assim, olha, Deus tem umas coisas, né, irmãos? Deus tem um meio de trabalhar, um meio de falar. Deus tem, por isso a Bíblia diz, os pensamentos dele não são os meus. Os pensamentos dele não são os teus. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os caminhos dele não são os nossos. A palavra dele não são as minhas. Deus trabalha assim. Às vezes é que nós não entendemos. Às vezes é que nós não aceitamos. Mas Deus trabalha assim, como ele quer. Pega uma pessoa que não se acha capacitado, uma pessoa que não se acha digna, uma pessoa que, dentro das suas limitações, ele diz assim, é você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou fazer através de você. Vá, mas Senhor, o que é que eu vou fazer num lugar deserto? Meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, para o nosso coração, Ele sabe o que está fazendo. Eu acho que você não entendeu. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Se você puder dizer para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, meu irmão, Deus sabe o que está fazendo. Agora, na maioria das vezes a gente não sabe o que diz. Peraí, o Senhor me tira de uma grande igreja, cura, libertação, saldo no caixa, batismo, e o Senhor me traz um lugar deserto. O que é que eu vou fazer num lugar deserto? Meu irmão, obedeça, se submeta, creia, discirna, acredite, vá, porque Deus me trouxe aqui para dizer para você, se Ele está direcionando, não tenha medo. Se é Ele que está falando, não tenha medo. Mesmo que o lugar seja inóspito, mesmo que o lugar não tenha aparência, mesmo que o lugar pareça não ter fruto, porque, irmãos, há um ditado que diz, nem tudo que reluz. Nós somos muito enganados por aquilo que vemos. Eita, vai dar certo ali. E às vezes não, o Senhor conduziu Filipe para ir para o deserto. Sabe por quê? Irmãos, Deus sabia que vinha um eunuco lá de Jerusalém, num carro de boi, lendo a Bíblia, que provavelmente tinha comprado por um preço muito caro ao sacerdote. Ele vinha lendo a Bíblia, Isaías 53, versos 7 e 8. Ele vinha lendo. Então agora tu já pensou, irmão, sentado num carro de boi. O boi anda devagar, não anda depressa, ele anda devagar, com as rodas de madeira. A história diz que aquele caminho tinha muitas pedras. Agora tu imagina aquele homem, aqui, irmão, sobe acolá. Mas estava lendo a Bíblia, muito mais crente do que muitos de nós, sem ler a Bíblia, estava lendo a Bíblia, mas não estava entendendo. E aí Deus disse para Filipe, Filipe, sabe por que eu trouxe aqui? Porque está vindo um homem aí, sentado num carro de boi, e eu quero levar o evangelho lá para a África, e eu vou usar o eunuco que a lei de Moisés rejeitou,
o eunuco que ele não podia cultuar no Velho Testamento, o eunuco que é desprezado, o eunuco que ninguém dá nada por ele. Eu vou usar o eunuco. As coisas de Deus, às vezes, a gente vai entendendo, irmão, parcialmente. Deus não revela tudo, Deus não fala tudo aos poucos, mas Deus quer que eu discirna, obedeça e creia. E aí, irmão, quem aparece é o eunuco. Naquela época, a história diz que os orientais liam em voz alta. Ele está lendo 53 de Isaías, versículos 7 e 8. E aí o Espírito Santo fala assim: ei, se aproxima-te do carro. Mas por quê? Aproxima-te do carro. Porque você vai se aproximar do carro. E quando você se aproximar, isso vai te capacitar a ouvir o que ele está lendo. E quando você ouvir o que ele está lendo, você pergunta para ele, Felipe. Pergunte para ele se ele está entendendo. E ele vai responder para você, Felipe, que não. Aí é a hora que eu entro para agir. Irmão, Deus quer lhe usar. Deus quer me usar. Deus quer usar a cada um de nós. Mas você sabe o que está faltando? Nos aproximar daqueles que o Senhor já disse: aproxima-te. Foi o Senhor que conduziu, foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus até o deserto. E aí, irmãos, para onde Deus tem te conduzido? Para onde você entende que Deus tem te levado? Senhor, é por aqui mesmo? É, por aí mesmo. É Deus que mandou? Se Deus mandou, Ele é responsável, viu? Se Deus mandou, Ele é responsável por sua vida. Se Deus mandou, obedeça, se submeta, venha discernir, mas vá, obedeça. Que no tempo de Deus, Ele vai fazer. Simplesmente o texto diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem quer ir, irmão, para o deserto? Quem quer viver no deserto? O deserto tem pouca vida, tem vida, mas tem pouca vida. Durante a noite a temperatura cai. Durante o dia o sol está de arrebentar. É escorpião, é outros animais, é serpente, é isso. Meu Deus, o que é que tu... Não, eu estou te conduzindo. Para onde Deus está lhe conduzindo, irmão? O que Deus tem falado no teu coração? Faça isso, vá para ali. Mesmo que você não esteja entendendo, mas você está discernindo que é Deus, você está entendendo que é a direção de Deus, vá. Obedeça. Obedeçamos, melhor dizendo, creamos. Vamos submeter a esta. Agora é necessário que seja Deus. É preciso que seja Deus. Mas interessante, ele conduz Jesus. Olha, irmãos, Deus não faz nada sem que tenha um propósito, viu? Guarde isso no seu coração. Deus não faz nada sem que tenha um propósito. Ah, Deus me trouxe aqui, mas eu não sei para que é. Bem, eu tenho dificuldade às vezes de... Tudo bem, Deus não revela tudo como eu falei, mas pelo menos diga: Deus me trouxe aqui, eu não sei, mas eu sei que Deus vai fazer. E às vezes nosso discurso é um discurso pessimista, negativo. Não, ele levou Jesus porque tinha um propósito. O que o Senhor queria? O texto diz aí: ele conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o que ele está querendo com isso? Para ser tentado pelo diabo? Entenda que não é Deus que vai tentá-lo. Ele conduz Jesus para que o diabo o tente. E aí tem algumas coisas, irmãos, que precisa falar antes daquilo que eu vou afirmar. Olha, todos nós que estamos aqui somos tentados, claro, pelo pecado. E a Bíblia ensina isso, que ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados. Eu acho que foi Lutero que disse que nós não podemos impedir que um passarinho venha e faça suas necessidades na nossa cabeça. A gente não pode impedir, a qualquer momento ele pode passar. Mas a gente pode impedir que um passarinho ou um pássaro, uma ave, faça um ninho na nossa cabeça. Então, ser tentado
não é pecado. Todos nós somos. Todos nós somos aqui tentados. Eu sou, você é. E geralmente, naquela área nossa de fragilidade. E quem é que sabe a área de fragilidade? Você, o diabo também sabe. Sua área de fragilidade, minha área de fragilidade. E ele vai atuar justamente ali. Pecado, ser tentado não é pecado não. Porque senão Jesus teria sido... teria pecado. Porque Hebreus disse que ele foi tentado em todas as coisas. Foi tentado em tudo. Em tudo aquilo que você já foi tentado hoje, ele já foi. Em tudo aquilo que você está sendo tentado, ele já foi. O que você vai ser tentado, ele já foi. Por isso ele morre na cruz lá, para passar por tudo quanto eu passei, para sentir por tudo quanto eu sinto. Então, toda e qualquer dificuldade, sofrimento que você passar, que eu passar, ele já passou por nós. Agora, pecado é ceder a esta tentação. Se eu e você, se qualquer um de nós temos cedido a esta tentação, então eu tenho um pecado. Eu estou pecando. E aí, irmãos, eu não sei em que vocês estão sendo tentados, isso é uma questão você e Deus. Porém, Deus me trouxe aqui para dizer para você. É possível. Se você não tem conseguido vencer esta tentação, Deus me trouxe aqui para dizer para você. É possível sim você vencer esta tentação. Amém? Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, você pode dizer para ele com todo respeito, se você está sendo tentado, eu quero dizer para você, é possível você vencer esta tentação. Pastor, porque não é você? Então você acha que também não sou? Agora não ceda. Por isso, irmão, Deus deixou auxílios. Por isso Deus deixou escape. Por isso Deus deixou, irmão, porta. A Bíblia chega a dizer que Deus não permite que sejamos, irmão, tentados além das nossas forças. Antes, Ele dá um escape para que eu e você passamos por ela, para que eu escape. Olha, está sendo tentado, mas tem um escape de Deus. Kleber está sendo tentado, mas tem um escape de Deus. Você está sendo tentado, igreja, tem um escape de Deus. Guarde isso no seu coração. Mas os estudiosos dizem que o fato de Jesus ter sido conduzido pelo deserto, pelo diabo ao deserto, para ser, pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Alguns chegam a dizer que era para mostrar para o diabo que ele poderia vencê-lo como homem. Vou repetir. Alguns dizem que o fato do Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo conduziu a Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, foi para mostrar para ele, para Satanás, que ele poderia vencê-lo como homem. Ele era Deus, mas ele vence como homem também. Gente, escuta bem. Jesus acabara de se batizar. Fazia poucos dias que Jesus tinha se batizado. Foi para o deserto e vai ser tentado. E o texto diz assim, olha. A seguir o quê? A seguir o batismo. É um acontecimento após o batismo. Jesus havia cumprido e obedecido às Escrituras. Jesus é extremamente obediente à palavra. Ele acabou de se submeter à palavra, de obedecer à palavra. João disse, não, sou eu que tenho que me batizar. Ele disse, não, eu tenho que fazer isso porque está escrito. Eu estou cumprindo com a palavra, obedecendo a palavra. Jesus é para o deserto. Jesus está bem. Mas, após os 40 dias de jejum, talvez tomou água, não se sabe. O texto não diz. O texto diz que ele teve fome.
que isso quer dizer, irmão? Jesus está, como homem, Jesus está frágil. E na fragilidade de Jesus, o diabo, estou aqui. Irmãos, só muda os personagens. A estratégia é a mesma. Eu não tenho dúvidas de que Deus está falando no nosso coração. Você está frágil, Ele diz, opa, estou aqui. Na nossa fragilidade. Olha o que é que Ele... Claro que Ele sabia que Jesus era Filho de Deus. Mas quando Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só, irmão, que sagacidade, que sutileza. É assim que ele, é assim, Eva, olha Eva, não, olha Eva, olha direito, Eva, olha direito. Não, mas eu conheço, olha direito. Eu acho que você nunca olhou para este fruto como você deve olhar hoje. Você nunca olha. Eva olhou. Amados, o diabo não está brincando, viu, meu irmão? Satanás não está brincando. E aí somos tentados a quê? Sei lá, isso é muito subjetivo. Você sabe, eu sei minha área de fragilidade. O diabo está sempre, epa, estou aqui. Vai de ré, desaparece. Em nome de Jesus, saia. Vai, está escrito. Está sempre ali. E outra coisa interessante, Jesus havia terminado um período de jejum. No Novo Testamento, jejum não está desconecto à oração. A oração está ligada ao jejum. Ninguém jejuava sem orar. Podia até orar sem jejuar, mas não jejuava sem orar. Então era 40 dias, oração e jejum. Espiritualmente Jesus está bem. E aí ele está bem, mas o diabo, mesmo sabendo que Jesus está bem, você já percebeu, irmãos, que nós temos a tendência de que na nossa ótica, na nossa maneira de ver, quando nós estamos bem, a gente tende a baixar a guarda. Vigiemos. Doutora Ludinha sempre nas suas pregações usava uma expressão que o exército brasileiro usa. O preço da nossa liberdade é a nossa eterna vigilância. Vigiemos. Você pensa que o diabo vem quando estamos bem. Quando eu estou jejuando, quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou vindo aqui com frequência, que eu estou perdoando, que eu estou obedecendo a palavra, que eu estou me submetendo, eu estou indo para um lugar que eu não queria, mas fui, eu estou obedecendo a palavra, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo o que Deus quer. É nessa hora que o diabo disse, eu vou pegá-lo. Vigiemos. Porque Davi caiu no melhor momento da vida dele, gente. Não foi no pior momento, não. Foi no melhor momento dele. Rico, milionário, conhecido, seu nome nos outdoors da vida. É tanto que as vitórias, as maiores vitórias estão ali, segundo Samuel. 50 anos de idade. Já um homem de meia idade, conquistou tudo na vida. Famoso. Mas um dia, ele começou a achar que não havia necessidade dele guerrear, porque tinha quem guerreasse por ele. Vamos deixar, irmão, estar dependendo da oração dos outros. Quem somos nós? Sou eu que tenho que guerrear por mim. Então, se você parou hoje de guerrear, vamos voltar a guerrear, a nos submetermos à palavra de Deus.
Você sabe muito bem, porque o Espírito Santo está trazendo isso ao nosso coração. Você sabe muito bem do que Ele está falando ao seu coração. Eu não conheço seu coração, nem tenho condições de conhecer, nem tenho estrutura para conhecer, mas Ele conhece. Sabe quando o diabo diz assim, ó, se tu és, manda que essas pedras, sabe o que o diabo está querendo com isso? É que Jesus desobedeça ao Pai. Você sabe qual é o propósito do diabo quando vem tentar a mim e a você? É que eu e você desobedeçamos o Pai. Que a gente desobedeça a esta palavra. Esse é o propósito. Que eu caia, que eu seja envergonhado, que eu jogue para o alto, por causa de 10 segundos, a minha vida inteira, o teu casamento, tua família, teu emprego, teu nome, teu caráter, teu status. Deus vai te usar muito. Por isso, nessa noite, Ele está trazendo esse socorro dEle, da parte dEle, para que eu e você não caiamos, não cedamos. Deus está mandando nessa noite de lhe dizer: não ceda às tentações do inimigo. O inimigo tem batido, tem lhe tentado, as paixões têm lhe tentado, mas se agarre no Senhor, ore, se humilhe, desça, creia, se apega a esta palavra, leia esta palavra, coma, jejue, porque o diabo não está brincando. Você acha que o inimigo tem medo da nossa eloquência? Você acha que ele teme? Você acha que ele respeita? Jesus aqui no texto nos dá uma lição extraordinária. Estava falando essa semana para o pessoal do discipulado sobre a importância de nós termos a Bíblia no nosso coração. O que é que o Salmo 119 diz? Escondi a tua palavra, vamos dizer juntos? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque tantos cristãos caídos, prostrados na igreja, mas em pecado, fastio desta palavra. Precisamos nos alimentar dela diariamente, comê-la diariamente. Você sabe o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não cai, e os frutos se darão no tempo certo. O que isso quer dizer? Medite de dia e de noite. Vida firme, alicerçada. Você pode balançar para um canto, balançar para outro, para frente, para trás, para o lado. E aí, amados, fica essas lições para a nossa vida. Pastor, o que é que eu devo fazer? A gente sabe, amados. Eu e você sabemos o que devemos fazer. Pode ter certeza. Só que a Bíblia diz assim, que aqueles que sabem fazer, aqueles que sabem o que devem fazer, mas não fazem, está pecando. Então, guarda isso no seu coração. Olha só, uma outra lição que eu vejo no texto. Quantas vezes, pelo menos descrito por Mateus, o diabo vai até Jesus? Hein, irmãos? 3. Manda que essas pedras se transformem em pães. Pináculo do templo. E aí o diabo é interessante.
ele cita a Bíblia. Ele cita o Salmo 91, acho que 10 e 11, ou 11 e 12, não lembro. Ele cita esse texto. Esse Senhor, está escrito que se tu pular daqui, os anjos vão vir e vão te pegar e não vão permitir que você, olha que sutileza, usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Aí o Senhor, na primeira vez o Senhor disse, olha, Satanás, aí o Senhor cita um texto de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás não desiste, vai mais uma vez, leva o pináculo do tempo, olha, se joga, porque no Salmo 91, versículo 11 e 12 diz isso. Está escrito, veja que antes de Jesus citar o texto, o Senhor sempre diz assim, está escrito. Pastor, como vencer o diabo? Com esta palavra. E aí o diabo, eu vou dizer o que o texto diz, leva um monte muito alto e mostra ele todos os reinos. Você já percebeu que Satanás, o texto diz, capítulo 4, verso 10, não é isso? Verso 9, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o quê? E o quê? Já percebeu que o diabo nunca mostra o lado ruim da coisa? Ele mostra sempre o prazer, a glória, o que é bonito, o que chama a atenção, o que os nossos olhos saltam para fora, o que é belo. Ele nunca mostra que o diabo é sutil. Ele nunca vai mostrar as consequências. Olha só, ele não é bobo não, gente. Ele não é burro não. Ele mostra todos os reinos e a glória. Olha, Jesus, eu te dou, tudo isto te darei. Jesus, eu dou a glória. Eu dou a fama. O sucesso. Eu deixo você conhecido, famoso, rico. As pessoas vão te aplaudir. Você vai ser ovacionado. Você vai estar bem. É isso que o diabo faz, irmão. E aí, tem cegado alguns de nós, porque não temos conseguido enxergar, às vezes, um palmo à frente do nosso nariz. Olha, mas que o diabo mostra, oferece, está aqui. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus. Para o teu coração, tem um preço. Você quer? Tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Então tome. Qual o preço? Se prostrado, me adorares. Vai querer? E aí Jesus, ele é extraordinário. Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, a Ele, só a Ele, apenas a Ele, apenas a Deus, só a Ele, a honra, a glória, o louvor, o domínio, a riqueza, a obediência, para todo o sempre. Bíblia. O que isso nos ensina? Satanás foi uma vez, foi duas, foi uma vez, Jesus existiu,
Foi a segunda, Jesus existiu. Foi a terceira, Jesus existiu. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? O diabo não desiste fácil. De mim, de você. Está pensando que ele lhe esqueceu? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acredito. Maldição hereditária. Não acredito nisso. Não acredito em muita coisa que muitos creem. E essa questão, Deus, eu entendo que quando a gente nasce de novo, quando Deus vem e realiza um novo nascimento, se eu tiver errado, o pastor da igreja vai desfazer. Mas quando o Senhor, quando a gente nasce de novo, ali somos libertos. Toda maldição foi quebrada ali. A Bíblia, João diz, aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Agora, o que eu entendo, pastor, me corrige depois, viemos de uma determinada área, o diabo sempre, para o resto da nossa vida, vai ficar ali, mesmo sabendo que toda maldição foi quebrada. Mas vai ficar ali. Você sabe disso. Então o diabo não desiste fácil, amados. Veja só, uma outra lição que eu acabei de falar, eu vou só citar para ir para a quarta. O diabo virá tentar-nos num momento, numa hora de fragilidade e carência nossa. Já falei sobre isso. Quarto, acabei de falar. Na tentação, o diabo nunca mostrará o lado ruim do pecado. Nunca mostrará as consequências. Acabei de falar sobre isso. Quinto, o diabo ao tentar-nos visa a nossa queda, vergonha, nossa destruição. O que ele quer é que nós desobedeçamos a Deus. Meus amados, o que é que o Senhor deixou de lição para a nossa vida? Sua palavra. Vamos nos utilizar dela? Esse é o caminho. Vamos nos utilizar dela. Vamos ler. O pastor sempre falava, irmão, no mínimo, a gente tem que ler. Porque uma vez, olha a importância de nós conhecer. Uma vez Jesus estava num determinado lugar e chegaram alguns religiosos, disseram assim, olha, Senhor, a gente quer contar uma história. Provavelmente essa história nunca aconteceu, mas contaram uma história para Jesus. Disseram assim, Senhor, olha só, a lei de Moisés diz que quando um homem casar com uma mulher e não deixar descendência, a mulher casa com seu irmão. É isso mesmo. Se novamente acontecer com o segundo que aconteceu com o primeiro, ela tem que casar com o terceiro, caso ele tenha irmão. É verdade, a lei diz isso. E com o quarto, se acontecer que aconteceu com o terceiro, e assim o seguinte, olha, tem um caso aí, a mulher casou com os 7 e não teve filho com nenhum dos 7. Mas essa história vai contar para outro, né? A gente quer, mas o que é que vocês querem saber? Aí disseram assim, olha, no céu essa mulher vai ser esposa de quem, Jesus? Eles estão fazendo uma pergunta até que nem eles mesmos que acreditam. Mas Jesus disse no capítulo 22, verso 29 do mesmo texto, no mesmo livro de Mateus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Está aqui a nossa responsabilidade de, no mínimo, ler a palavra de Deus. Porque o Senhor deixou aqui como fazer. Quer vencer o diabo? Use esta palavra. Porque ele também usará esta palavra. Só que ele se deu mal.
use é a Bíblia, amados, que vai nos fortalecer. Ela é alimento para o nosso interior. Ela que nos fortalece. Ela é o pão. E o Senhor deixou para que eu e você nos alimentemos dela. Façamos isso. E aí, nós não estaremos isentos. Não estaremos livres. Mas estaremos fortalecidos. E eu queria finalizar e citar essas lições para a nossa vida desse texto. A primeira lição que o texto nos fala está no verso 1. Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. Há um texto, irmãos, no capítulo 1, verso 13 de Tiago. Eu não gosto de estar lendo o texto, mas olha o que é que o texto diz, Tiago 1,13. Olha o que é que o texto diz, para falar sobre isso. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Vigiemos. Cuidemos dos nossos olhos. Somos tentados pela nossa cobiça, por aquilo que nos atrai. Cuidemos disso. O diabo também se utiliza disso. Somos responsáveis, irmãos. Vocês lembram quando a gente era criança? Tinha uma musiquinha que a professora cantava. Cuidado no olhinho, no que vê. Não é verdade? Lembra dessa música? Vocês são velhinhos também, viu? Meu Deus do céu. Segunda lição, amados. Versículo 2 e 3. O diabo vem tentar-nos numa hora de fragilidade e carência nossa. Versos 2 e 3. Terceira lição. Versos 3, 5, 6, 8 e 9. O diabo não desistirá fácil. Quarta lição. Verso 8. Na tentação, o diabo nunca mostrará o lado ruim do pecado. Nunca mostrará as suas consequências. Ele sempre irá maquiar. Como é que ele aparece para Eva? Lembram? Serpente. Transvestido. Lembram quando ele usa a boca de Pedro? Não, o Senhor subir essa cruz? Não, vai não. Aí o Senhor discerniu e disse, é o diabo. É o diabo que está soprando na mente dele. Para trás de mim, Satanás. Lembram? Então, às vezes, irmão, é um elogio. Às vezes é uma boa ação. Guarde isso. Quinta e última lição. Verso... Claro, a gente pode pegar todo o texto, mas 1 Pedro 5,8 vai dizer que ele anda em nosso derredor rugindo como o leão buscando. Ele não é o leão, é comparação. Então o diabo, ao tentar, nos visa a nossa queda, vergonha e destruição. Meus irmãos, quando a Bíblia chama a nossa atenção, quando Deus nos repreende, quando Deus nos exorta, é porque é a demonstração do amor dele. Quando você olha para as cartas direcionadas às sete igrejas da Ásia, sempre a palavra lá, arrepende-te, arrepende-te. Sabe que ela ali é a demonstração do amor de Deus, dando mais uma oportunidade. Se Deus trouxe essa palavra no nosso coração, é porque Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que precisava socorrer alguém, ou talvez alguns. Vou começar de mim. Porque talvez alguém esteja aqui, pastor, dizendo assim, não, esta palavra não foi para mim. Ah, não foi, mas guarde. Vai servir para você, pode servir para você daqui a pouco. Pode servir para você amanhã de manhã. Quando você chegar lá no trabalho.
O diabo pode estar lá preparando, aí vai servir. Aí você vai, olha onde é que ele está, olha onde ele apareceu, olha a sutileza. Deixemos, irmão, desse nosso orgulho. A palavra foi para nós, sim, a começar de mim. A começar de mim. Ou você acha que pastor é super-homem? Você acha que a gente tem uma auréola que nos cobre, que a gente é, como a palavra que as pessoas têm muito usado aí, blindado? Venha receber o óleo da blindagem. Vai, confia nesse papo. Deus tenha misericórdia de nós. Ninguém é forte o suficiente. Estamos de pé, meus irmãos. É a pura graça de Deus. Não somos nada. E toda honra e toda glória a Ele, não é mérito meu. Eu não sou forte. Você não é forte. Mas nos escondemos nele. Diga, Deus, tem misericórdia de mim, guarda a minha vida. Me ajuda a vigiar, a fazer minha parte. Se humilhe. Diga, Deus, tem misericórdia. Esse é o caminho. Porque, amados, nenhum de nós estamos isentos. Um dia foi Davi e tantos outros. Mas Deus nos livre. Mas um dia pode ser qualquer um de nós. Precisamos fazer nossa parte. Deus nos ajude. Que esta reflexão fique guardada no nosso coração. Deus, pastor, eu estou nesse deserto aí, pastor. Eu estou aonde eu não gostaria de estar. Fique. É aí mesmo que Deus quer. Eu não estou gostando. Escravo não tem opção. Suporte. Suporte. Essa tem sido a palavra. Fecha nossos olhos, por gentileza, se você puder, fique sentado mesmo. Deus, obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer porque estamos de pé por causa da tua graça. A tua palavra diz nos Salmos que o Senhor não deixará que os nossos pés vacilem. Mas eu quero orar por tua filha, por teu filho, que provavelmente não tem feito sua parte, que tem brincado. É um Sansão que tem brincado com uma Dalila. Jesus, nos ajude, Jesus. Não brinque com a posição que Deus te deu. Não brinque com a posição onde Deus te colocou. Não brinque. Pai, nos ajude. Tem misericórdia de minha vida, do meu lar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Oramos a Ti por nossos pastores, pelo pastor Tassi, diaconisa Natália, pastor Antônio Egito, pastora Neide, pastora Roseane, pastor Jailson, minha vida, cada membro, cada congregado.
Obrigado por estarmos de pé. Nos ajuda a te amar a cada dia. E a viver esta palavra, nos ajude, Jesus. Há quantos que estão aqui que precisavam ouvir tua palavra. Obrigado pelo teu socorro, porque isso é demonstração de amor do Senhor, de cuidado. Obrigado, Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade.